Olá pessoas, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Fábio Santos Reis e essa é mais uma aula aqui do Redes de História, onde a gente vai começar falando sobre um assunto extremamente interessante, que é justamente a questão do chamado Império Árabe ou da chamada expansão árabe. O que é necessário a gente entender, pessoas, é que esse povo tem uma história muito longínqua, que não começa de 200, 300 anos atrás. Então a gente vai ter que voltar pelo menos aí uns 1500 anos no tempo. 15 séculos. O que eu preciso que você entenda, gente, é que o Império Árabe é muito mais do que somente as brigas religiosas ou então os problemas que existem na ocupação daquele território com os judeus, como você conhece hoje em dia, quando você tem aula de Oriente Médio, quando você vê essas coisas. O que eu quero que você entenda é que o mundo árabe é muito mais profundo do que isso, e a gente vai ter que voltar lá por volta dos anos de 500 depois de Cristo. Vamos pensar um pouco, pessoas, como é que acontece? Quando a gente volta ali mais ou menos no século VI, a gente vai encontrar um Estado árabe que praticamente não existe. Como assim? Não tem Estado árabe. Você tem 300 tribos de dois tipos, digamos assim, dois grupos, não tipos, dois grupos que são os beduínos, que ficam ali circulando como nômades dentro da Península Arábica, onde hoje está a Arábia Saudita, e você tem uma outra tribo, que são os chamados sedentários, que habitavam a parte de costa. Por habitarem a parte de costa, eles não precisavam ficar circulando o tempo todo atrás de alimento, porque eles já estavam de frente para a costa, onde era mais fácil de plantar e, consequentemente, também conseguir o alimento. Sendo assim, pessoas, essas tribos não constituíam um estado único. Você tinha cada tribo liderada por um sheik. E tem uma outra coisa interessante. O islamismo não existe. Não tem islamismo. Não tem mundo islâmico. Não tem muçulmano. Ué, o que tem então? Eu tenho religiões politeístas, que era o que basicamente 60% dessas tribos, tanto beduínos quanto de sedentários, cultuavam. Eu tenho algumas tribos de origem judaica, não é? Eu tenho algumas tribos com tradições judaicas e algumas poucas com tradição cristã, por incrível que pareça. Isso significa, pessoas, que eu não tenho islamismo nesse momento no mundo árabe. Não tem islamismo nenhum. Então, pessoas, o que nós temos ali? Existe a cidade de Meca? Existe. Existe peregrinações para Meca? Existe. Muitas peregrinações para Meca, diga-se de passagem. Nesse cenário, pessoas, onde a gente tem essas peregrinações para Meca, ali você tinha os santuários das religiões politeístas. Então não tem esse negócio de Alá, de Corão ainda na nossa história. Isso vai surgir agora, porque nós vamos comentar sobre um sujeito chamado Maomé, que é importantíssimo para a história do mundo árabe. Maomé nasce em 570, no final do século VI, portanto. O Maomé, pessoas, quando ele nasce, ele se torna, né, depois de já mais velho, depois de adulto, ele se torna dono de uma companhia de comércio. Por que é importante a gente destacar as companhias de comércio no processo do islamismo? Porque essas companhias de comércio, pessoas, elas se aproveitavam das peregrinações que aconteciam em Meca para conseguir justamente maiores negócios. Pensa só, eu tenho uma cidade que pelo menos uma vez por ano todo mundo faz a peregrinação. Pô, eu vou para essa cidade vender. É bom fazer isso. E é justamente isso que muitos dos nossos queridos amigos árabes vão fazer. Eles vão se aproveitar dessa questão para fazer negócios, certo? Então eles vão para essa cidade de Meca para fazer comércio e era justamente isso que Maomé faz. Só que em 610 Maomé é visitado em sonho por um anjo chamado Gabriel, que eu considero o anjo que mais trabalha no céu. Maomé vem com esse sonho e ele tem, digamos assim, uma revelação. Dentro dessa revelação do sonho, o Maomé ele recebe uma missão de Maomé dada por Deus, por Alá, como é chamado pelos islâmicos, pelos muçulmanos. Qual é a missão de Maomé? A missão de Maomé, pessoas, é justamente a de levar o islamismo e de pregar o islamismo para toda a população árabe, quebrando aquele negócio de ficar glorificando religiões politeístas. E pois agora só existe um único Deus chamado Alá e a sua palavra está no livro sagrado chamado Alcorão. Só que vamos pensar um pouco. Se uma Maomé, lá em Meca, começa a fazer a pregação de uma nova religião, o que o pessoal das companhias de comércio vai começar a pensar? Vamos raciocinar um pouco. As pessoas iam para comprar Meca e as companhias de comércio iam porque tinha uma grande circulação de pessoas durante as peregrinações. Aí o pessoal lá das companhias de comércio começa a pensar mais ou menos assim: gente, se esse sujeito começar a fazer esse tanto de comércio que ele está querendo fazer aqui na nossa região durante o momento de peregrinação, as pessoas não vão querer mais vir para cá se elas aceitarem essa nova palavra, desse tal de Alá, desse tal de Maomé. Gente, os negócios podem ir para o saco.
Pensando justamente nisso, diversos comerciantes e outras pessoas que não aceitavam o islamismo como uma palavra digna, como sua própria religião, ou não recebiam bem a mensagem de Maomé, passam a persegui-lo. E é dentro desse cenário de perseguição que Maomé, visando sua própria integridade física, se desloca para uma cidade chamada Medina. Só que esse deslocamento não é um evento qualquer, é um evento histórico para o mundo islâmico, que é conhecido como Hégira. A Hégira, pessoas, é o momento onde você tem lá no ano de 622 a fuga de Maomé de Meca para uma cidade chamada Medina, ou em árabe, a cidade de Yatreb. Por que a Hégira é tão importante? Porque ela marca o início do chamado calendário islâmico. Então, para nós, no ano de 622, começa o calendário islâmico lá no ano zero para os muçulmanos. Em 622, quando Maomé chega lá, pessoas, o que acontece? O cara tá lá, pregando o islamismo, falando sobre Alá. Ele não deixa de pregar o islamismo só porque ele não está em Meca. Ele continua sendo um mensageiro de Alá. Ele continua sendo aquele que vai levar o Alcorão. Só que aí ele se torna um líder político lá dentro, além de um líder religioso, que obviamente ele já era. Mas além disso, ele também se torna um líder militar. E se ele é um líder militar, ele vai guiar um exército. E se ele vai guiar um exército, ele vai tentar reconquistar a cidade que o expulsou. Exatamente, a cidade de Meca. E ele consegue fazer isso no ano de 630. Quando ele termina de conquistar a cidade de Meca, pessoas, além dele acabar também com os cultos politeístas, ele só deixa um único culto lá dentro, que é o da Pedra Negra dentro da Caaba, que é um santuário, uma espécie de templo em formato de um cubo negro que fica no meio ali dos santuários de Meca. E aí, pessoas, o que acontece? Ele unifica o Império Árabe em torno do islamismo, e é muito precioso entender isso. A partir de 630, o islamismo, liderado por Maomé, é capaz de construir um Estado unificado de origem árabe pela primeira vez na história. E a partir daí, o que nós temos? 2 anos depois, Maomé morre com 62 anos. Acabou o sonho dos islâmicos? Acabou o Império Árabe? Acabou não. Ao contrário, continua. Inclusive, o processo de expansão árabe é um dos maiores processos de expansão territorial que você tem na Idade Média. Às vezes a gente fica puxando o saco lá do Carlos Magno, que conquista muita coisa mesmo durante a dinastia carolíngia, mas não é só Carlos Magno que sai conquistando tudo não, tá, gente? Vários líderes, os sucessores de Maomé, conquistam muitos territórios que são muito importantes para o Império Árabe. Todo aquele norte da África que você conhece ali, o Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia, Mauritânia, todo aquele norte da África é conquistado por Maomé. Isso significa que ele vai levar também a religião árabe. Eu falei Maomé aqui, mas não é Maomé, é o Império Árabe como um todo, porque o Maomé morre 2 anos depois da unificação do Império. Mas você tem ali, pessoas, um processo de conquista territorial onde você vai também levar a palavra do islamismo naquele processo. Tem uma coisa que eu quero conversar com vocês. Tem muita gente que aponta isso como um processo de jihad, certo? Esse processo de conquista aliado a esse conceito teórico da jihad. Jihad, pessoas, muitas vezes é colocado como se fosse uma guerra santa, mas não é só isso. Jihad pode significar uma guerra? Pode, mas também pode significar trabalho, pode significar o esforço, pode significar todo um empenho de um povo em prol do desenvolvimento. Isso pode incluir guerra? Pode incluir guerra também, ué. Nessa época aqui, se você quisesse se desenvolver, você tinha que conquistar territórios mesmo. E isso você não conquistava comprando um terreno na Nova Cap. Você tinha que fazer guerra mesmo. E dentro desse cenário de fazer guerra, é aí que entra a conquista dos árabes, em especial de territórios dentro da Europa. O que eu preciso falar para vocês é que os árabes têm forte influência dentro da Península Ibérica, que é onde hoje está Portugal e é onde hoje está Espanha. Por que é tão importante destacar isso, pessoas? Porque esse processo de conquista dos árabes ali faz com que eles fiquem presentes dentro da Europa durante pelo menos 6 ou 7 séculos. E aí, gente, eles conseguem chegar onde hoje é o sul da França, e naquele momento tinha o Império Franco da dinastia Merovingia. O Império Franco da dinastia Merovingia, pessoas, estava num processo de decadência. Quem governava na prática o Império nem era o rei, era uma espécie de major-domos. O major-domos, pessoas, era como se fosse uma autoridade feudal ligada ao rei, mas não era o rei, eram chamados prefeitos do castelo. E eles faziam meio que uma comunicação entre o resto dos senhores feudais do Império Franco, da dinastia Merovingia, e o rei. Ele era como se fosse um intermediário.
E ali você tem um sujeito chamado Carlos Martel. Ele não é o rei do Império Franco, repito, ele é um major-domus, o prefeito do castelo. E ele organiza uma ofensiva que tinha mais característica de defesa do que necessariamente um contra-ataque, onde ele impede o avanço do mundo árabe. Como é que ele impede esse avanço do mundo árabe? Dentro da lendária Batalha de Poitiers, que acontece no ano de 732. A resistência franca e a derrota dos árabes naquele momento é fundamental para a gente entender o processo que vai acontecer depois do bloqueio do Mar Mediterrâneo. Você já imaginou como seria a Europa hoje se ela tivesse sido conquistada pelos árabes? Se a Batalha de Poitiers tivesse sido vencida pelo Império Árabe? Provavelmente a Europa que você conhece hoje ainda seria muito mais influenciada pelos islâmicos, pelos muçulmanos. Provavelmente a gente teria até mesmo uma Europa muçulmana, e não uma Europa necessariamente cristã. E é dentro desse cenário que entra a parte do chamado bloqueio do Mar Mediterrâneo. E por que o bloqueio do Mar Mediterrâneo é tão importante para a gente ver? Porque a Europa, pessoas, ela vai ficar enclausurada durante cerca de 3 séculos e meio e vai esquecer que existe o Mar Mediterrâneo para navegar, ou qualquer mar. Você quase não vai ver uma jangada ali dentro da Europa passeando ali pelos rios. O bloqueio do Mar Mediterrâneo é feito pelos árabes porque eles resolvem isolar economicamente os europeus. Só que isso não dá lá muito certo porque a dinâmica do comércio europeu no século VIII já era uma dinâmica do feudalismo. O feudalismo não tem um comércio dinâmico como tinha, por exemplo, na época do mundo antigo, onde eu tenho um comércio marítimo bem desenvolvido, aquele negócio todo feito pelos gregos, pelos romanos e coisas do tipo. Então, meio que o tiro sai pela culatra, digamos assim, né? Os árabes não conseguem o objetivo de destruir economicamente a Europa, porque tecnicamente a economia da Europa já não dependia tanto do comércio marítimo, ao contrário deles que continuaram navegando o Mar Mediterrâneo para cima e para baixo durante muitos anos. É importante a gente entender como é que se dá o declínio do Império Árabe, que começa ali mais ou menos por volta do século IX para o século X, ali para os anos de 900. O Império Árabe ele começa a se fragmentar de acordo com vários desacertos internos que existem ali dentro. Ao invés de você ter um grande Império Árabe centralizado, você vai ter a divisão em vários califados, que eram como se fossem pequenos impérios. Então você tem califados ali na África, você tem califado onde hoje é a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, você tem califado lá na Arábia Saudita, onde hoje é a Arábia Saudita, Península Arábica, e você tem vários califados que se tornam independentes. Todos de origem árabe, todos islâmicos, mas todos eles também independentes. Outra questão que nos leva à questão vinculada ao declínio do mundo árabe tem muito a ver, sobretudo, com relação às brigas que tinham com o Império Bizantino, porque eram impérios vizinhos e que tinham interesses conflitantes. O Império Bizantino também sofre muito com os árabes por causa do interesse desses impérios que tinham vários conflitos entre si. Mas a gente não pode terminar esse vídeo sem falar com vocês sobre um dos grandes conflitos que existem dentro do próprio islamismo, que é os xiitas e os sunitas. De um lado eu tenho os xiitas que são mais tradicionais, mais ortodoxos. Do outro lado eu tenho os sunitas que, teoricamente, são mais leves, mais liberais, menos conservadores. Teoricamente. Qual é a grande diferença que nós temos entre eles? Os xiitas acreditavam que você só podia ser um islâmico exemplar se você estudasse profundamente apenas o Alcorão. Já os sunitas, eles acreditam que o Alcorão, claro, é obviamente extremamente importante, mas eu posso também me tornar um bom islâmico se eu estudar outras coisas, como por exemplo a Suna, que inclusive é o que dá nome para os sunitas. A Suna é como se fosse um livro de atos e realizações feitos pelo Maomé. E os sunitas acreditavam que, poxa, eu também posso estudar Sunna, eu também posso me tornar um bom islâmico com isso. Mas os xiitas não acreditavam nisso. Outra questão extremamente importante era justamente com relação ao processo de sucessão ao poder dentro do Império Árabe. Enquanto os xiitas acreditavam que somente um descendente da linhagem de Maomé poderia, na verdade, governar, os sunitas acreditavam que poderia ser eleito um líder. Eu poderia eleger, enquanto cidadão árabe, um imperador para o grande Império Árabe. E essas discussões, essas disputas se arrastaram durante muito tempo. Isso, inclusive, ajuda a entender muitos dos processos que você tem hoje em dia, das radicalizações que existem, sobretudo de xiitas. Mas significa dizer que sunita não pode ser radical? Nada disso, tá, gente? Sunita também pode ser radical, não se esqueça disso. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, é uma aula curtinha mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Continue estudando durante o seu período de quarentena, porque quarentena não é férias, ninguém aqui está de férias. Espero que você tenha apreciado. Dá uma olhada nesse vídeo, volta se não entendeu alguma coisa. Depois também me procura para tirar dúvidas, a gente está sempre à disposição. Valeu, pessoas, beijos, cuidem-se, não usa drogas e Deus te ama, o arroba não.